Olá, irmãos, amigos, comunidade da nossa igreja. Eu estou mostrando esse material, irmãos, porque é o material que nós iremos iniciar a nossa escola bíblica dominical a partir do domingo, dia 16, ok? A princípio, nós vamos usar esse material para os jovens e para os adultos, aqui no Santa Cruz e também no Periolo. Eu creio que talvez seja possível também trabalhar com os adolescentes. Então, ser discípulo. Esse material foi desenvolvido pela Igreja Multiplicadora e eu gostaria de destacar alguns tópicos para que vocês realmente se motivem a participar. Todo domingo, 9 horas, café da manhã e 9h30, então, a nossa escola bíblica. Primeiro tópico, ensinar o membro de igreja a ser discípulo. Talvez seja a maior necessidade que enfrentamos hoje, com vista a uma multiplicação exponencial de discípulos. Pontos principais. Este é o primeiro módulo que vamos estudar. Ele traz 13 lições. Eles são fruto de uma experiência já comprovada de uma concepção de ensino eficaz para o amadurecimento do discípulo, não apenas do ponto de vista cognitivo, mas, sobretudo, vivencial, com impacto em sua vida e nas pessoas que o cercam. Metodologia. A metodologia das lições também foi desenhada a partir de uma visão andragógica, ou seja, uma visão de ensino para adultos que favorece esse aprendizado de jovens e adultos e adolescentes, com tópicos interativos para abordagem em pequenos grupos e na escola bíblica dominical. O que nós vamos estudar? Primeiro, principais pontos do que nós iremos estudar. Os temas foram planejados de forma sequencial para explicar o que é ser um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo nos dias atuais. O tema é relevante tanto para aqueles que estão chegando à igreja, como também para membros mais experientes, que têm encontrado dificuldades de agir no mundo como seguidores de Jesus Cristo, que se multiplicam, ok? Os temas vão ser o ser de Deus, o ser responsável, o ser em pecado, o ser em desequilíbrio, o ser que alcança, acolhe e cuida. Ou seja, serão 13 lições. Vamos precisar de 2 domingos para cada lição. O exemplo, a falta de exemplificação do que é e de como funciona o discipulado tem sido um dos principais obstáculos para o movimento de multiplicação em nossos dias. Ideias vagas. O que significa na prática priorizar e fazer discípulos como estilo de vida? É isso que nós vamos aprender. Que ações isso envolve? Quantas horas teremos que dedicar por semana para que nós possamos formar discípulos? Em geral, não sabemos, não falamos e não ensinamos porque temos pouca experiência. Saber versus fazer. Todos sabemos que o nosso chamado primordial é fazer discípulos, certo? Mas entre esse saber e fazer tem uma grande distância. Poucos membros de nossas igrejas batistas podem dizer que já produziram um novo discípulo ou que atualmente estão no processo de produzir. Então nós vamos aprender o que significa fazer um discípulo. Nós vamos aprender na evangelização e no discipulado que Jesus nunca estabeleceu um ponto de corte entre evangelização e discipulado, ou seja, Jesus praticava isso, fazia isso junto. Outra coisa importante, grande comissão em outras palavras, né? Façam como eu fiz. Se parece impossível, não se preocupem. Eu vou capacitar vocês. Eu estarei com vocês, encorajando, supervisionando, para que sejam bem-sucedidos nessa missão. Isso seria um resumo do que Jesus falou na grande comissão.
Os discípulos não tiveram dúvidas que executariam o que Jesus lhes estava pedindo. Eles foram discípulos. Por mais paradoxal que pareça, a missão de Cristo, que Cristo nos entregou, é para ser cumprido por meio de produzirmos os nossos próprios discípulos dele. Não é apenas a ordem, mas também a estratégia que nós precisamos entender. Mais do que um programa, é um jeito de ser. Eu preciso viver de uma maneira que eu possa produzir discípulos. Tá bom? Então nós temos bastante material muito interessante e eu gostaria que todas as nossas famílias, todos os jovens e adolescentes estivessem a partir do domingo, dia 16, na nossa escola bíblica dominical. Esse material, como sempre, aquelas famílias que não podem comprar, a igreja vai estar oferecendo e você pode adquirir por R$15. O casal, pelo menos, teria que ter um material desse. Se você está sozinho na sua casa, então você vai ficar com um material desse, tá bom? Eu gostaria de destacar mais 2 tópicos. Tem uma pesquisa que foi feita em 2015 sobre os ladrões do nosso tempo. E nessa pesquisa, 48% dos brasileiros usam a internet, 26% dos quais todos os dias, e eles ficam conectados em média 5 horas por dia. Olha quanto tempo que é gasto na internet. Por dia durante a semana, e 4 horas e 24 nos fins de semana, ou seja, praticamente eles não mudam tanto durante a semana como no fim de semana. Quando nós levamos isso para o ensino superior, a média sobe para 5 horas e 41 minutos, as pessoas ficam conectados na internet. Ou seja, talvez nós estamos gastando mal o nosso tempo, ou quando estamos usando a internet, não estamos usando para discipular. E para terminar, a diferença entre o discipulado moderno e o discipulado que Jesus fazia. Nós precisamos voltar ao tempo da maneira como Jesus discipulava as pessoas. Primeiro, discipulado moderno, realizado com pessoas convertidas. Jesus, realizado com pessoas interessadas. Jesus discipulava quem tivesse interesse. Não precisava ser membro da igreja ou estar na igreja. E nós vamos fazer assim nas nossas casas. Se alguém tem interesse em estudar a palavra de Deus, vamos chamar essas pessoas para serem discipuladas, mesmo não sendo membros da igreja. Discipulado moderno, baseado apenas em uma série de estudos. O discipulado de Jesus era baseado no relacionamento, na maneira como ele convivia e conversava com as pessoas. Você não precisa necessariamente sempre ter um material. Fale com as pessoas e converse sobre o que Jesus faz na sua vida. Discipulado moderno, desenvolvido em sala de aula. A gente só faz na sala de aula ou na IBD, na escola bíblica. O de Jesus era desenvolvido pessoalmente em pequenos grupos. Ele fazia em qualquer lugar. Na rua, ele tinha um pequeno grupo. Na igreja, na nossa casa. Então, em qualquer lugar, vamos discipular pessoas. Preparar para o batismo. Hoje, na igreja, nós preparamos para o batismo. De Jesus preparava para a vida e para a multiplicação. Não podemos nos preocupar só em batizar as pessoas. Essas pessoas têm que ser preparadas para multiplicar. E para encerrar, responsabilidade do pastor ou discipulador nomeado. Nos tempos de Jesus, responsabilidade de todos os cristãos. Irmãos, nós temos uma oportunidade maravilhosa em 2022 de aprendermos como sermos discípulos e como fazermos discípulos na nossa escola bíblica dominical. Por isso eu convido a todos os membros, aqueles que estão participando da igreja, aqueles que gostariam de aprender, estão todos convidados. Domingo, dia 16, 9h30 lá no Santa Cruz e 9h30 lá no Periolo. Que Deus abençoe a todos. Venham participar.